Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia, o livro que antecede o Apocalipse. Epístola de Judas, vamos ler a partir do versículo 1. Judas só tem um capítulo, então capítulo 1, a partir do versículo 1. Judas capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos, de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor não apenas inspirou, mas preservou para que chegasse até nós hoje, nessa manhã, de forma muito específica, essa epístola que temos nas Escrituras, e pedimos que mais uma vez o Senhor a ilumine em cada mente, em cada coração, e que a Tua palavra venha produzir o fruto pelo qual o Senhor a envia hoje. Fruto de salvação, de edificação e de vida eterna. Para a Tua glória e no nome de Jesus é que oramos. Amém. O que é a igreja? Fiz essa pergunta sábado passado no concílio dos diáconos. O irmão prontamente respondeu: a igreja somos nós. E é verdade, a igreja somos nós, os que cremos em Cristo Jesus para a salvação, que fomos lavados no seu sangue e selados com o seu Espírito. Nós somos a igreja. A igreja não é esse templo, não são essas instalações, a igreja somos nós. Agora, para dar conta de tudo que o Novo Testamento revela a respeito da igreja, a teologia cristã vai definir algumas dimensões da igreja, categorizá-las. Por exemplo, vai falar a respeito da igreja no seu sentido universal. A igreja que é formada por todos os crentes, de todos os lugares e de todas as tradições. A igreja de Jesus, no seu sentido universal, é formada por todos os crentes do Brasil, todos os crentes da Finlândia, todos os crentes de Moçambique, todos os crentes do Japão, enfim, os crentes, os que creram, os que foram lavados com sangue, santificados, selados com o Espírito de cada lugar, forma a igreja de Cristo Jesus. E essa igreja não conhece fronteiras nem geográficas nem eclesiásticas, então é formada também por todos os crentes da Igreja Batista. Todos os crentes da Assembleia de Deus. Todos os crentes
da igreja presbiteriana, todos os crentes da igreja metodista, esse conjunto de crentes, não importando o lugar, não importando a tradição, mas que creram em Cristo, essa é a igreja de Jesus. Por isso, alguns vão chamá-la de igreja invisível, porque é a igreja que só Deus conhece. Mas há também o sentido da igreja local, o grupo de crentes que se reúnem em determinada localidade para prestar culto ao Senhor, para edificação mútua, para serviço em amor uns aos outros. O problema da igreja local, contudo, é que no seu sentido institucional, ela é formada por crentes, mas nem sempre, só por crentes. É isso que Judas vai abordar nessa carta. Esse Judas, você sabe, não é o Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. Esse Judas é irmão de Jesus. Jesus tinha meios irmãos, dentre eles Tiago, que se torna líder, presbítero maior da igreja em Jerusalém, também escreve a sua carta que temos no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, irmão de Jesus. E esse Judas, que provavelmente era também um líder reconhecido, a ponto de escrever esta carta, ela ser incluída no cano do Novo Testamento. E ele vai dizer assim, que inicialmente ele estava pensando em escrever sobre outro tema, sobre a salvação que nos é comum, e ele ia fazer um tipo de um tratado, não seria algo assim rápido, seria algo pensado, estudado, mais ou menos como foi a primeira carta de João, um tratado sobre o amor cristão. Judas estava pensando em fazer um tratado sobre a salvação, mas aí chega a ele notícias a respeito desta igreja a quem ele se dirige, e ele então imediatamente aborta o seu primeiro projeto. É como se ele estivesse para escrever a carta sobre a salvação, então ele pega esse pergaminho, coloca do lado, pega uma outra folha e começa a escrever rapidamente esta carta que nós temos na Bíblia, essa carta que chegou a nós, e para tratar desse problema que ele descreve no versículo de número 4. Porque certos homens se infiltraram entre vós, se infiltraram, sem que fossem notados, ou seja, secretamente, dissimuladamente. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo, são homens ímpios, ou seja, parece assim coisa de filme, mas tinha gente infiltrada na igreja. E aí o Judas vai fazer uma descrição dessas pessoas. Ele vai dizer, vai compará-las com aqueles incrédulos que saíram junto com o povo do Egito, mas que depois foram destruídos no deserto. Vai compará-los com os anjos que não guardaram a sua posição, mas se rebelaram contra Deus e caíram. Vai os comparar com a população de Sodoma e Gomorra. Vai dizer, no verso de número 11, que eles seguiram pelo caminho de Caim, foram tomados pela ganância de Balaão, e se tornaram participantes da rebelião de Coré. Vai falar também de algumas atitudes características, versículo de número 16. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos, a sua boca profere coisas muito arrogantes,
adulando pessoas por interesse. E, apesar de tudo, eles se sentem superiores em relação à comunidade, aos demais crentes. E isso causa divisão na igreja. Verso 19. Eles são os que causam divisões. Vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. E o Paulo já tinha dito: quem não tem o Espírito não pertence ao Senhor. Então, por que é importante termos essa consciência, essa verdade que Judas tematiza nessa sua carta, que numa igreja local, nem todos são crentes. Por quê? Bom, primeiro, para não sermos ingênuos. Diante dessa verdade, existem algumas implicações muito práticas. Por exemplo, de segurança. Às vezes nós ouvimos de escândalos em igrejas, alguns escândalos inclusive envolvendo crianças, e dizemos: nossa, como isso pode acontecer? Talvez porque não lemos Judas. Agora, o que vamos fazer? Vamos esperar o ladrão entrar na casa para depois colocar a tranca? Como geralmente se faz? Não, né? Cabe aos pais prestarem atenção. Cabe a nós, como igreja, garantirmos, prepararmos ambientes e locais cada vez mais seguros para as nossas crianças, ou achamos que tais coisas só acontecem na igreja do outro? Há implicações práticas também na escolha de líderes. Está aí, estamos nessa fase de escolher, indicar nomes para as coordenações dos ministérios. Pergunto: como vamos fazer isso? Vamos pensar em qualquer nome, só para preencher a ficha rápida? Hoje um irmão me mandou uma mensagem dizendo: pastor, sou novo na igreja, não conheço direito as pessoas, não tenho condições de indicar. Melhor assim. Consciente. Não é qualquer coisa. Implicações nas relações. Talvez alguém aqui esteja orando para encontrar uma pessoa, para se casar. Mas não é só orar, é orar e vigiar. Pedir discernimento, porque depois a gente ouve: mas ele era da igreja. Ela fazia isso, fazia aquilo. Lembra do que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, fica aí falando Senhor, Senhor, mas tem o temor do Senhor no coração? Faz a vontade do Pai que está no céu? Essa é a questão. Agora, segundo, para que a gente olhe para nós mesmos, porque a gente prega sobre essas coisas,
E a tendência é a gente agora começar a olhar do lado, né? Tem irmã que já pega a bolsa. Mas o problema da gente ficar olhando de lado é esquecer da gente olhar para a gente mesmo. E é por isso que o Judas agora vai parar. Ele gasta boa parte da sua carta descrevendo essa situação, esse problema. Mas então ele para e a partir do verso de número 20, ele vai dizer, olha, mas agora vamos olhar para nós. E aí ele vai dizer o que ele diz no verso 20 e 21, diz assim, mas acontece essas coisas, acontece, mas vós que crestes, vós que fostes lavado pelo sangue, vós que tem o temor do Senhor no coração, vós que foste selado com o Espírito, agora eu estou falando para vós, vamos olhar para nós. Mas vós, amados, edificando-se sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, baseado no que Judas agora fala para os crentes, eu faço 3 perguntas para você. Primeira, você está crescendo na fé? Você está se edificando nessa fé santíssima, que é santíssima por ser distinta de todo e qualquer outro tipo de lógica religiosa, é o Evangelho da graça de Deus. Qual foi a última coisa que você aprendeu a respeito do Evangelho da graça de Deus, de Jesus Cristo, da cruz? Porque você sabe que a vida cristã é como uma pedra lançada ao alto. Enquanto está subindo, está bem, mas a hora que estagna, que para, qual o próximo passo? Cair. E você sabe também que os crentes geralmente sofrem, não porque não querem fazer a vontade de Deus, mas porque nem sempre a conhecem. Por isso a exortação do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma segunda pergunta: você tem orado? Melhor, você tem orado no Espírito? Qual foi a última vez que Deus te chamou à oração? Próxima vez que Deus te chamar à oração, pare tudo que você estiver fazendo e vá atender. Vá até Ele, porque não é só você que vai falar com Ele, Ele vai falar com você. E terceira pergunta: você tem olhado para Jesus? Ou você tem vivido essa vida olhando só para o aqui e agora? Como se a vida se resumisse só ao que está ao teu redor, ao hoje. O pastor Silas escreveu um livro sobre homilética e ele diz uma coisa interessante, que quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha fixo para o outro lado, para outra calçada, porque se a gente ficar olhando só aqui, a gente começa a andar em zigue-zague. Então a gente fixa um ponto e anda em linha reta. Isso se aplica para a vida. Porque andar nessa vida olhando para Cristo, sabemos que estamos caminhando para um encontro com Ele, nos dá foco, nos dá alvo. Evita que a nossa vida seja um zigue-zague, sem rumo, agora é para cá, agora é para lá. Não, é reto. E faz então que todas as áreas da vida se alinhem a Ele.
Como o autor de Hebreus diz a respeito de como devemos andar nessa vida, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, saiba para onde você está indo. Fixe os seus olhos nele. Isso vai te dar paz. E por fim, irmãos, o que a gente tem que saber dessa realidade que Judas nos expõe? Para que a gente exerça misericórdia e compaixão. Você sabe que no tempo da pandemia, engraçado, muita gente se chegou ao Evangelho por meio da internet. Pessoas que estavam em grupos fechados, como as reuniões já não eram permitidas, então, buscando alimento espiritual, acessaram a internet e conheceram o Evangelho da graça de Deus. Se converteram a Cristo. Então, a internet tem coisa muito boa, mas a gente sabe que nem tudo. Eu, por exemplo, conheço outros casos, não necessariamente na época da pandemia, de pessoas que, também por causa de conteúdos da internet, se desviaram do Evangelho da graça de Deus. Aí eu pergunto para você, qual deve ser a nossa atitude para com essas pessoas? Quer ir que vá? Olha o que Judas diz no verso 22 e 23, e mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia, com temor. Então ele não recomenda a indiferença, ele recomenda a compaixão, a misericórdia, porque quando nós amamos, nós não deixamos a pessoa caminhar no seu caminho tortuoso para o abismo, para a boca do lobo. Não, a gente a interpelamos. A gente corre atrás, a gente a busca. A gente a interpela, a gente tenta trazer de volta para o caminho. Por isso, faço 2 apelos. Primeiro, tenha cuidado com a internet. Seja criterioso. Que doutrina é essa? Quem é essa pessoa? Onde que está Cristo e o Evangelho da graça de Deus em tudo isso? Onde que está a cruz? Porque o Paulo já alertou, 2 Coríntios 11, 14 a 15, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com suas obras. Então, se você me pedir assim, pastor, então me dá assim uma referência de um site de conteúdo bom e seguro, te dou, PIB do Brás. Claro, tem outros também. Mas um segundo apelo. Você conhece alguém que está em dúvida? Que está se desviando ou mesmo já se desviou? Quem sabe aquele que um dia te buscou e que te trouxe, não vai usar você também para buscar alguém e trazer de volta.
Porque Tiago diz assim, 5,20, Tiago que também era irmão de Jesus: sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Então Jesus diz assim, que lá no último dia, Ele vai enviar os seus anjos. E os seus anjos vão fazer separação de trigo e joio, de ovelha e cabrito, de peixe e bota. E nesse dia, já não vai haver diferença entre igreja universal e igreja local, porque haverá uma só igreja, a igreja triunfante. Agora, enquanto esse dia não chega, nós, os amados, vamos nos edificando na fé, orando no Espírito, nos conservando no amor e trazendo, ou mesmo arrebatando outros para o caminho. Como diz Hebreus 10, 37, pois aquele que vem, virá dentro e breve, e não tardará. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.